aceleração mais o tempo de frenagem é igual ao tempo de parada. Aí é o tempo que eu demorei para ver o perigo, reagir, coloquei o pé no freio, o veículo parou. Aí soma tudo, certo? Pode entrar. Olá. Trouxe RG, das canetas? Máscara? Vai comprar. Tem examinador que pede, tem uns que não pede. Então, isso aí. Eu também não trouxe não, tem que comprar também. A maior causa de acidente são falhas de quem? Falhas humanas. Quais são os 3 tipos de condutores que causam acidente? Quais são? Imprudentes, negligentes E imperitos. O que é negligência? Tá nem aí, descaso ou desleixo. Imprudência, abuso de habilidade. Imperícia, não sabe, falta habilidade. Quem causa mais acidente, o homem ou a mulher? O homem, ele é mais imprudente. O que é aderência? Contato do pneu com o solo. Força centrípeta, joga o veículo para força centrífuga, joga o veículo para fora. Quando eu vou entrar numa curva, qual é o procedimento correto? Antes de eu entrar nela? Freio antes. E ao entrar nela, eu vou acelerando aos poucos. Transferência de massa. Troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Ela depende de 2 fatores. Quais são eles? Aceleração e frenagem. Quando eu estou acelerando, qual é o eixo que fica mais pesado? Traseiro. Quando eu estou freando, qual é o eixo que fica mais pesado? Dianteiro. Quando desgarra a frente do veículo e o veículo é jogado para fora da curva, qual é o comportamento que está acontecendo? Substersante. Quando desgarra as rodas de trás e o veículo é jogado para dentro da curva, o que está acontecendo? Um substersante. O que são atos inseguros? São atitude de quem? Do condutor, humanas. O que são condições inseguras? Do ambiente. Mas o que são condições adversas? O que são? É aquela de luz, tempo, mas o que são? São fatores que a gente não controla e prejudica o desempenho do condutor. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa da luz. Chuva, neblina e cerração. Tempo. Pneu careca, farol desregulado. Quem tem pneu careca? Veículo. Sono, pressa, bebedeira, mal súbito. Condutor. Congestionamento, falta de fluidez, horário de rush. Trânsito. Muito bem. Então essas condições são fatores que a gente não controla e pode prejudicar o desempenho do condutor. Com chuva, neblina e cerração ou fumaça, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. Em áreas alagadas, quais marchas a gente usa? Primeira e segunda. E eu tenho que fazer todo o tempo a ficar acelerando o veículo. Quando tem vento lateral, qual o procedimento correto? Abrir os vidros de ambos os lados, todas as janelas. Qual é a menor manobra do veículo? Marcha ré. Qual é a distância que eu posso andar de ré? Apenas para fazer a manobra. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, infração de que natureza? Grave. Uma infração de natureza grave. Uma fina camada de água entre o pneu e o solo, como chama isso? Aquaplanagem. Em aquaplanagem, o que eu não posso fazer? Frear bruscamente, nem desacelerar bruscamente. Eu só seguro o volante e disperso levemente de um lado para o outro. Qual é o freio que evita o travamento das rodas? ABS. No travamento das rodas, o veículo não para em linha reta e deixa rastros. Que tipo de acidente envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Misterioso. O que é ergonomia? O estudo da máquina e do homem. Da máquina e o homem. E a ergonomia, ela pensa em 3 coisas, ela tem 3 objetivos. Quais são eles? Bem-estar, conforto e segurança.
Cinto de segurança, relacionado com segurança. Qual é o melhor cinto? 3 pontos. 3 pontos. É obrigatório em todos os assentos do veículo? Não. Aonde que não tem? No centro. No banco de trás, no centro. Lá no banco de trás, no centro, então a gente usa o cinto subabdominal. Qual é a função do encosto de cabeça? Evitar o efeito chicote. O efeito chicote. No efeito chicote, qual parte da nossa medula que pode ser lesionada? Cervical. E aí vai virar um tetraplégico. Então a gente ajusta o encosto de cabeça conforme a nossa altura. Acontece essa situação quando alguém bate na nossa traseira, certo? Se a gente falar em airbag, o airbag é um equipamento, ele não é obrigatório para todos os veículos, mas a ergonomia pensou nele. Ele está relacionado ao quê? Segurança. A segurança. E a direção hidráulica? Conforto. Conforto. Qual é a postura para eu conduzir um veículo de 4 rodas ou mais? Estática. E a motocicleta? Dinâmica. Qual que é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15, 10h10. Quando que eu posso conduzir o veículo usando apenas uma das mãos? Quando for sinalizar, informar. Muito bem. Fora isso, sempre com as 2 mãos no volante. Estou conduzindo o veículo bração para fora. É infração de natureza? Média. Deixa eu ver aqui. Agora, qual é a forma que eu conduzo a motocicleta? Montado. O ciclomotor? Não. Montado, um pé de cada lado. E a motoneta, que é a bis? Sentada. Qual é a função do espelho plano? Reproduzir a mesma imagem no traseiro. Ele vai reproduzir a mesma imagem de forma reduzida. A gente ajusta o espelho de dentro para a gente ter uma ampla visão do vidro de trás. Os espelhos convexos, qual é a função dele? Ele diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. Então a gente ajusta esses retrovisores de forma a ter uma ampla visão da traseira do veículo. Sempre tem que ajustar os retrovisores, principalmente se você não é a única pessoa que conduz o veículo. Se existe um veículo só na casa, 3 condutores, por exemplo, cada um dirige de uma forma, cada um enxerga de um jeito, tem que se ajustar. Como chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Ponto de tangência. Capacete de segurança, tem prazo de validade? Qual que é o prazo? Conforme o fabricante. Primeiros socorros são os atendimentos iniciais. Isso quer dizer que eu tenho que ir lá e salvar a vítima imediatamente? Não. Quando eu vou socorrer alguém, eu primeiro penso em quem? Então, em mim. Primeiro em mim, né? Você vai pensar em mim? Pensa primeiro em mim, depois a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente sinaliza o local do acidente. Depois, liga as autoridades competentes. Depois presta os primeiros socorros. O que a gente verifica na análise primária? São 3 palavras. Ver, sentir e secundária. Vítima da cabeça aos pés. Qual é o telefone do SAMU? 192. Do Corpo de Bombeiros, Cobom Resgate, 93. Da Polícia Rodoviária Federal, da Emergência. Se perguntar, responda os telefones respectivamente. Tem que ser em ordem. Em ordem do quê? Da pergunta. Quem tem prioridade de passagem? Me passa primeiro. Bombeiro. Depois? SAMU. Depois? Polícia. Depois? Ambulância. Quantos passos eu conto durante o dia? 30. E à noite? 300. Mas se o acidente aconteceu numa via de trânsito rápido, quantos passos durante o dia? 80. E à noite? 160. O dobro? 160 passos. Quais materiais eu uso? Galhos, cavaletes, cilindros, balizadores, tambores. Vai estar tudo isso lá disponível lá na via? Mas lá na prova do Detran pode responder. Que tipo de acidente espalha fragmentos? Explosão. Espalhou um fragmento e falou lá no meu olho. Posso retirar esse objeto? Não. Eu faço um curativo local, mas eu tenho que mobilizar os 2 olhos.
Quando está tendo princípio de incêndio, eu posso ir lá e abrir o capô do veículo? Não. Aí, para ter combustão, precisa ter ar. Então, não pode abrir, não. Então, você sabe, faz uma pequena abertura, coloca a mangueirinha do extintor e dá aquela primeira esguichada. Mas está tendo com princípio de fogo, a gente pega os extintores do teu veículo, do que você acidentou, de quem está próximo, dos curiosos, mas tem que orientar para que a pessoa não fume, pode desligar o motor do veículo, também pode jogar terra ou areia se tiver caído combustível. Outra coisa que o povo faz muito, tá tudo escuro, pega o isqueiro e fica para derramar combustível para morte queimada. Não pode fazer isso, tá? Quando tá tendo acidente envolvendo cabo de eletricidade, bati num poste, esse cabo caiu em cima do veículo, aonde é seguro ficar? Dentro do carro. E não pode colocar a mão em partes metálicas. Óleo na pista, pode jogar serragem ou areia? Pode. Mas e se tiver carga perigosa, pode? Não. Quando tem algum acidente envolvendo carga perigosa, a gente tem que interditar toda a via, ligar para as autoridades competentes e para o dono do veículo. Ele que vai ver o que vai fazer com esse veículo. Mesmo com vítima, não pode se aproximar da carga. A gente não sabe que se caiu lá infectante, corrosivo, radioativo, que diacho caiu. E não pode jogar nada, porque às vezes uma simples água reage. Então não pode, tá? Por que eu não posso tirar o capacete de um motociclista em acidentes? É proteção. Ele é proteção. Ele tá fazendo o quê? Ele tá servindo como um colar cervical. Ele já está protegendo a medula da pessoa, então não pode ser retirado. Pode dar remédios, líquidos ou alimento? Não. Nada. Tem que manter a vítima em jejum. Posso fazer o torniquete? Também não. O torniquete é um procedimento que é feito para hemorragias, mas ele só pode ser feito na parte superior de braços e coxas. E tem que usar materiais maleáveis. Mas ele tem um prazo máximo. Qual é o prazo máximo de um torniquete? 10 minutos. Fiz um torniquete em alguém, aonde que eu anoto? Na testa. Na testa. Qual é a sigla? TQ. Pode levar uma vítima em veículo próprio? Não, vai que essa pessoa morre no meio do caminho. Que explicação você vai dar? O que é o ABC em primeiros socorros e não é extintor? A, são as vias aéreas. B, respiração. E C, de circulação. Qual é o sinal vital que não muda com a idade? Temperatura. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36 a 37. Se a pessoa passar disso, ela está entrando em estado febril. Posso dar remédio para alguém? Não. O que eu posso fazer para ajudar a vítima? Compressas frias. Aonde? Testa, pescoço e também banho de imersão. Tem jeito de você dar banho lá na rodovia? Mas na prova do Detran? Pode. Deixa eu ver aqui. Outra coisa. Uma pupila dilatada e contraída, ou outra contraída, pode ser sinal do quê? Derrame ou traumatismo. Ambas pupilas contraídas, pode ser intoxicação ou traumatismo. Ambas bem grandona, dilatada, o que pode ser? Intoxicação, parada cardíaca, sem reação, pode ser morte. Quando a pele fica roxeada, como que chama essa situação? Pele roxa. Cianose. Aparece no estado aí, quando a pessoa está no estado de choque, parada respiratória, quando está em exposição ao frio ou morte. Pele avermelhada. Quais são as situações que tem a pele avermelhada? Queimadura de 1º grau e estado febril. A vítima perdeu a capacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter lesionado? Coluna, mas aqui, na medula cervical. Se a vítima apresentou incapacidade de mover as pernas, o que ela pode ter lesionado? Dorsal. Se ela apresentou incapacidade de mover um dos lados, ou do esquerdo ou do direito? AVC. O que significa AVC? Acidente vascular cerebral. Eu preciso manter a vítima acordada a qualquer custo? Não.
Quando a vítima tem uma parada cardiorrespiratória, para o pulmão e o coração ao mesmo tempo, qual é a manobra que a gente vai fazer? RCP, reanimação, ressuscitação cardiopulmonar. Se é apenas um socorrista, quantas massagens? 30 por 2. 2 socorristas, qual é o procedimento? 5 por 1. Respiração boca a boca em bebês é feita onde? Boca e nariz ao mesmo tempo. Quando é um adulto, a gente faz a massagem com as mãos. E nos bebês? Com os dedos. Aonde eu sinto a melhor pulsação de alguém? Pescoço. Aonde? Carótida. Quais dedos eu uso? Indicador, médio e anelar. Por que eu não posso usar o mindinho e o polegar? Porque eles têm pulsação. E lá na prova pode aparecer assim, ó. Polegar com indicador, pode? Não. Porque aí o polegar tá errando o indicador. Não pode fazer a pinça. Não pode. Médio com o polegar? Não, o polegar tá errado. Então não pode também. Qual coração bate mais vezes por minuto? Recém-nascido. Quem bate menos? Os idosos. Que tipo de fratura o osso quebra e rompe a pele? Exposta. O osso quebrou e não rompeu a pele? Fechado. Eu vejo um osso para fora, posso empurrar para o local? Não. Puxar? Também não. O que eu uso em fraturas? Talas. As talas têm que ser do tamanho do ferimento ou maior? Maior que o ferimento. Queimadura de primeiro grau, a pele fica avermelhada. Segundo grau, forma. Terceiro grau, destrói o tecido. Em queimaduras, qual é o procedimento? Água corrente, fria ou soro fisiológico. Órgãos expostos, a pessoa teve uma lesão abdominal. Os órgãos estão todos para fora. Pode ir lá, enfiou tudo para dentro, fecha. Perna para quem tem? Não pode. O que você faz? Coloca um pano limpo e depois umedece. Muito bem, então põe um pano limpo e seco sobre o local. Posso até enfaixar, desde que não aperte, e umedeço. Por que eu não posso pegar um pano molhado e jogar lá no ferimento? Porque entra bactérias. Muito bem. Quando a vítima tem um objeto empalado no corpo, você pode movimentar? Não. Retirar? Não, só vou fazer um curativo ao redor. Mas se ela tiver uma lesão abdominal, tá aberto aqui, ó, torácica, né? Lesão torácica. A gente vai fazer um curativo que chama curativo de pressão. Pega um tucho de pano ou gás e coloca no local e a própria vítima segura o local atingido. Posso manusear uma vítima sangrando? Não. Quem tá doente tem estrelinha na testa? Não. Pode entrar. Toda. Se caso eu for manusear uma vítima sangrando, qual é o EPI que eu devo usar? Luvas. O que é EPI? O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, você vai manusear uma vítima sangrando, luvas. Se não tiver luvas, pode ser um saco plástico sem perfurações. Amputou um membro. O que eu faço com esse pedaço que caiu? Cata. Vai jogar e deixar lá não, gente. Você pega com um pano limpo e seco, coloca dentro de um saco plástico, amarra o saco plástico e coloca sobre o gelo. Posso pôr dentro do gelo? Não. É sobre o gelo. E aqui, eu vou fazer só um curativo local. Posso lavar, limpar ou soprar? Não. Só faz um curativo e manda tudo o mais rápido possível para o hospital. O que é bandagem? É quando a gente enfaixa. E em entorse e luxação, que tipo de compressas eu uso? Então, compressas frias eu uso em 4 situações. Entorse, luxação, hemorragia nasal e também estado febril. Quando que eu posso usar compressas quentes? Não. Hematomas. Vocês viram, né? No instantinho souberam o que é. Em hematomas. Muito bem. Né? Tá. Quando a gente tem uma entorse, é quando torce uma junta ou um ligamento, e na luxação é quando as extremidades ósseas não se encontram. Aí a gente usa compressas frias. Como é que chama a hemorragia que o sangue sai em forma de esguicho, um vermelho bem vivo? Arterial. Que o sangue sai um vermelho escuro, venosa. Que o sangue sai fino e oleoso, capilar.
Quando a vítima vomita sangue, como chama essa hemorragia? Estomacal. Estomacal, hematêmese. Quando a vítima tosse sangue, pulmonar, hemopítese. Quando o sangue sai pelo nariz, nasal, epistaxe. Na hemorragia nasal, a gente manda a vítima segurar o nariz por 10 minutos e pode usar compressas frias. Pode mandar a vítima virar a cabeça para trás? Não. Não pode. Se for, só para frente. Quando a vítima está vomitando sangue, coloque ela no local plano. Se ela começar a vomitar, vira o corpo lateralmente, para ela não engasgar com o próprio sangue. Se caso ela estiver tossindo sangue, aí você vai colocar a vítima no local plano, mas com a cabeça um pouquinho mais alta. Tá tossindo sangue, vira a cabeça lateralmente. Vamos mudar de assunto, né? Crises convulsivas, o que a gente protege? A cabeça. Nessa situação é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da garganta. Como que chama isso? Englote. A língua está enrolando, posso enfiar a mão lá dentro da língua da pessoa e puxar da boca dela? Não, porque a mordida dela equivale de 6 a 8 vezes o peso, não pode. Deixa eu ver aqui. Eu gosto desses nomes apanhados, gente. Vocês não gostam, né? Os nomes apanhados eu gosto. O que é apneia? A palavrinha cai muito na prova. Apneia. O que é isso? Tem a apneia do sono também, mas essa é outra apneia. A apneia é a ausência de movimentos respiratórios. Como eu sei que uma mulher está respirando? Aonde que tem movimento? No tórax. E os homens e as crianças? No abdômen. Então a gente tem que observar a vítima aí. O que é poluição? Tudo que altere o meio ambiente é poluição. Quando a gente fala em meio ambiente, envolve tudo, nós e o meio onde a gente vive. Toda vez que a gente prejudica o meio ambiente, a gente vai sair prejudicado porque a gente está dentro dele, certo? Quais são os agentes poluidores fixos? Fábricas, indústrias, carvoarias e fornos. Imóveis. Os automóveis são os veículos automotores de combustíveis fósseis. Quais são os órgãos ambientais que vocês conhecem? Quais são? Tem vários, não é possível que vocês não viram nenhum na escola a vida inteira. Conhece nenhum? Tá louco. Gente, tem o IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA, o FEAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. São órgãos ambientais. Mas qual é o único programa de controle ambiental? Não. Ele foi criado pelo CONAMA. Mas como que ele chama? O único programa? Proconv. Quase. É na trave. Proconv ou Procov é o único programa de controle ambiental. Ele faz o quê? Ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. Então elas vão fazendo alguns equipamentos antipoluentes, que não vai acabar a poluição do dia para a noite. Um desses é o canister. O que o canister faz? O que o canister faz? Absorve os vapores do combustível. Ele fica lá na saída do tanque, ele absorve os vapores do combustível. Catalisador é um filtro? Não. É um transformador de gases. Transforma gases nocivos em bons, em inofensivos. Sonda lambda. É ela que mede a concentração do oxigênio que sai pelos gases do escapamento. Injeção eletrônica foi quem substituiu o quê? Carburador. Qual é o combustível que mais polui? Diesel. Que menos polui? Gás natural veicular. O diesel e a gasolina são combustíveis fósseis derivados do petróleo, então são os que mais poluem. Já o etanol é extraído de matérias orgânicas. É extraído da onde? Cana-de-açúcar, batata doce, beterraba, mandioca, milho, eucalipto. O que não tem no nosso álcool do Brasil? Vinhaça ou vinhoto. A queima incompleta do álcool, o que elimina no meio ambiente? Aldeídos. Esses poluentes aí atacam a parte respiratória da pessoa. Qual é a substância que os veículos a diesel soltam no meio ambiente? Fumaça preta, por isso que ela é o que mais polui. Qual é o gás que os veículos automotores eliminam no meio ambiente? CO. É o monóxido de carbono.
A chuva ácida em contato com as estruturas metálicas das indústrias, casas, veículos, o que ela causa? Corrosão. E no solo? Infertilidade no solo e destruição das lavouras. Qual é a camada de ozônio que está sendo destruída? As camadas inferiores da atmosfera. Qual é o aparelho usado para medir o som? Decibelímetro. Quantos decibéis causa estresse auditivo? Acima de 55 decibéis. Quantos decibéis causam surdez? Acima de 120 decibéis. Quantos decibéis é permitido nos veículos? 80, medido a 7 metros. Depois de 80 decibéis, já gera infração de natureza grave e tem aí como medida administrativa a retenção do veículo. Mas aí eu posso arrumar um escapamento lá no meio da rua? Não. Quando a gente não resolve o problema no local, qual documento é recolhido? O licenciamento. Qual é o material que mais demora para se decompor? Vidro. Que demora menos? Papel. Qual é o curso para carga perigosa? MOP. Quantas classes de produtos perigosos? 9. Como eles são identificados? O rótulo e o painel conforme a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Painéis começando com a letra X, reage com o quê? Água. No convívio social também há algumas perguntas relacionando. É muito de usar de empatia, pensar no próximo, então essas perguntas aí são mais de interpretação de texto, tá? Painel do veículo, ele foi projetado para mostrar o que no veículo? As reais condições do veículo. Se estiver piscando uma luzinha no painel, está acontecendo alguma anormalidade. Qual é a função do velocímetro? Marcar velocidade. Qual é a função do odômetro? Marcar quilometragem. Velocímetro, velocidade. Odômetro, quilometragem. Manômetro, pressão do óleo do motor. Amperímetro, carga e descarga da bateria. Termômetro, temperatura. Mas qual temperatura? Da água do sistema de arrefecimento. Essa água sai fervendo, ela volta geladinha, ponto de beber? Não. Ela volta na temperatura ideal para o veículo. Tacômetro ou contagiros? Rotações por minuto. Quantos tempos o nosso motor trabalha? Quantos tempos? 4 tempos. Quais são eles? Admissão, compressão, explosão e escape. Quais são os 4? Admissão, compressão, explosão e escape. Esses 4 tempos junto é o ciclo de Otto. Qual é a peça mais pesada do motor? Bloco. Como que chama o reservatório de óleo? Cárter. Qual é a peça onde acontece a explosão? No cabeçote, o câmbio de explosão. Quantos volantes tem um veículo? 2. Quais são eles? O volante do motor e o volante da direção. Qual é o óleo que a gente coloca no interior do veículo? Lubrificante. Como que eu meço o óleo? Em local plano, com motor frio. O que é uma mistura rica? Mais combustível, menos ar. Menos ar. Pode entrar. O que é uma mistura pobre? Mais ar, menos O quê? Depois aqui eu volto aí. Depois a gente vê. Pode entrar. Qual é o defeito mais comum do carburador? Entupimento. O que o carburador fazia? Ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa. Qual é a função do sistema de arrefecimento? O que ele controla? Temperatura. O nosso veículo pode ser refrigerado de 2 formas. Quais são elas? Água e ar. Qual é o mais fabricado no mundo? Água. Menos usado no mundo? Ar. Vamos? Acorda? Então assim, ó.
Qual é a função do motor? O que o motor faz? Impulsão do Ele vai ser uma máquina térmica, que vai transformar o combustível numa energia mecânica, que vai fazer o veículo funcionar. Qual é a peça mais rígida do motor? Ou mais dura? É o chassis. Qual é o sistema que lubrifica as peças e evita o desgaste? Lubrificação. Quais são os sistemas que controlam temperatura? Quais? Lubrificação e arrefecimento. Lubrificação e arrefecimento. Qual é a função da embreagem? Parar o motor do veículo, para acoplar e desacoplar marchas. Qual é a função do diferencial? Muito bem, fazer com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Qual é a função da mola? Sustentar o veículo. Ela faz parte de qual sistema? Suspensão. Qual é a função do sistema de suspensão? Absorver os impactos. Se a direção estiver balançando ou trepidando, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Se ela estiver puxando, alinhamento. Qual é o freio mais antigo que existe? Freio de mão. Ele atua em qual roda? O freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço, atua em qual roda? Nas quatro. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? Hidráulico. Grande porte? Ar. O que é fazer sangria no sistema de freios? Retirar as bolhas de ar. Qual é o freio mais eficaz? ABS. Ele evita o quê? Travamento das rodas. Qual é a função das velas? Centelhas, não é macumba não, centelhas. Qual é a função da bobina? O que ela faz? Transforma baixa tensão em alta voltagem. Qual é a função da bateria? Armazenar energia. Qual é a função do alternador? O que o alternador faz? Gera energia para o veículo. Qual é a função, deixa eu ver, do motor de arranque? É ele que causa as primeiras rotações para o motor de partida. Qual é a função do escapamento? O que ele elimina no escapamento? Gases. O escapamento inoperante, fazendo barulho além do permitido por lei, é infração de natureza grave. Oh! Ressuscitou! Ressuscitou! Qual é a função de um pneu? Não é só rodar, não. Qual que é, Joel? A função de um pneu? O que ele faz? Falou. Impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Qual é o limite de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso ele já é um pneu careca.